Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo do livro A Mente Vencendo o Humor. Este livro, nós estamos no capítulo 15, hoje é o nosso 11º encontro. Sejam bem-vindos. Vou compartilhar com vocês a tela. E lembrando, gente, que para quem for pedir o certificado, tem que assistir todas as aulas, pegar a palavra-chave e tem que responder o questionário que eu vou compartilhar lá no grupo, tá? Tanto do WhatsApp quanto do Telegram. E aí, na última aula, semana que vem, nosso último encontro, né? A aula do capítulo 16, número 12. E aí eu vou explicar direitinho como vai funcionar para pedir. Então é importante você assistir o vídeo inteiro, porque eu só vou explicar dentro do vídeo como que vai ser, tá bom? E esse capítulo a gente vai falar sobre compreendendo raiva, a culpa e a vergonha. O livro, lembrando que eu gosto de fazer isso, falar isso sempre, esse livro A Mente Vencendo o Humor, porque o humor é o que nós estamos trabalhando aqui. Ele foi feito, um livro escrito para o cliente, ele não foi escrito para o terapeuta. Tem a versão terapeuta, mas esse que nós estamos estudando é o livro versão cliente. Então, assim, a linguagem é um pouco mais simples, tá? Então, não vamos dificultar muita coisa, é uma linguagem mais simples, é uma linguagem de mais fácil compreender. Então, tem muitas coisas que ele coloca simplista, né? A gente falou da depressão, falamos da ansiedade, até falei que semana passada que ele colocou o transtorno de estresse pós-traumático como ansiedade, e hoje a gente sabe que não está encaixado como ansiedade, não sei como que vem aí no DSM-5-TR, mas hoje, no DSM-5, o transtorno de estresse pós-traumático não é mais considerado aí um transtorno ansioso, tá bom? O de estresse pós-traumático. Então, tem algumas coisas assim que ele é um pouco vago, mas é porque é muita coisa que ele precisa falar e este livro é voltado para o cliente em si. Nós estamos aqui utilizando, estou fazendo alguns comentários, porque a gente já sabe que tem toda uma questão da psicologia, então eu estou me esforçando aqui para a gente poder falar, também usar alguns termos dentro da TCC, e com a ideia de acrescentar isso para ele virar, né, uma ferramenta poderosa para a gente utilizar também dentro do nosso consultório. Então, nesse capítulo, ele vai falar sobre compreender a raiva, a culpa e a vergonha. Esses estados de humor afetam a todos nós em algum momento. Eles se tornam um problema quando nos afetam na maioria dos dias e quando nos levam a tomar decisão ou a fazer escolha que prejudicam a nós mesmos ou outras pessoas. E aí, gente, tem 4 pessoas que nós estamos falando aqui no livro, ele vai falar sobre 2 aqui nesse capítulo, vai dar outros exemplos também, mas a gente estava estudando 4 pessoas aqui, o Paulo, Vitor, Marisa e a Márcia, tá? Então, 2 das pessoas descritas em detalhes ao longo desse vídeo enfrentavam tais estados de humor, esses aqui, raiva, culpa e vergonha. Dá para utilizar as ferramentas aplicando em qualquer outro tipo de humor negativo que a pessoa experimentar, mas a gente está citando esses, tá bom? Vitor, ele era um vendedor que, de modo geral, se dava bem com seus colegas e amigos. No entanto, às vezes, ele tinha um comportamento explosivo, especialmente quando se sentia desrespeitado ou quando pessoas próximas pareciam não se importar com ele. Em casa, suas dificuldades no controle de raiva criaram problemas significativos em seu casamento com Júlia. Marisa trabalhava fora e era mãe de 2 filhos adolescentes. Apesar de conseguir superar muitas dificuldades em sua vida, ela com frequência experimentava uma vergonha profunda por ter sido abusada sexualmente quando criança. A vergonha afetava sua autoestima e suas relações. Conforme ilustram as experiências de Vitor, a raiva é um sentimento que frequentemente nos leva a atacar e magoar outras pessoas. Quando experimentamos culpa ou vergonha, atacamos ou magoamos a nós mesmos, como Marisa fazia. Então, aqui, gente, eles estão falando de algo que é comum, tá? Não é característica de todas as pessoas, mas é comum na maioria. Lembrando, essa linguagem é uma linguagem para o cliente. Então, a mudança positiva vai surgir quando experimentamos tais estados de humor, com menos frequência, durante menos tempo e com menor intensidade. Então, quando eu experimentar menos, melhor significa que eu tive uma mudança. Por exemplo, se está lidando com a raiva, conforme avançar neste livro,
você descobrirá que está sentindo raiva com menos frequência por períodos de tempo mais curto e sentirá uma raiva menos intensa. Mudanças em alguma dessas áreas podem ser sinais de progresso e é importante que sejam acompanhadas e avaliadas com o passar do tempo. E aqui ele passa um exercício que é diferente, né? No capítulo 13 e no capítulo 14, nós tivemos ali uma tabela para avaliar. Esse aqui eu achei um pouquinho complexo, assim, mas assim, também dá, né? Ele coloca aqui, ó, humor que eu estou avaliando, vergonha, vamos colocar vergonha. Qual é a frequência? Então, tem 7 dias na semana. De 7 dias eu senti o quê? 7 vezes? Então, o tempo todo. O dia todo, a frequência, tá bom? Intensidade, foi forte, foi médio, foi fraco? Vou colocar aqui como sendo 100 mais do que nunca, zero nenhum. E a duração? Durou o dia todo? Ou durou 1 hora? Durou alguns minutos? Então, vocês vão colocar aqui e marcar. Tá? Essa é a ideia. E aqui os scores de humor você vai anotar também, e ele dá a ideia de colocar as letras, por exemplo, F de frequência, I de intensidade e D de duração. Então, hoje deu 100. Aí você vai colocar aqui, I, intensidade, né, eu senti uma raiva muito forte, uma vergonha muito forte, então foi 100. Mas a duração foi de 3 horas. Então eu venho e coloco aqui que eu acho que deu 40. Mas a frequência durante a semana não foi tanto, foi 20%. Então eu venho e coloco aqui a letrinha que corresponde, tá bom? Então, mais ou menos isso. O score é a mesma coisa, a diferença é que você vai colocar 3 letras intensidade, frequência e duração, em vez de somente o número, porque é bom você identificar o que você está marcando no seu score. E aí, à medida que isso for diminuindo, você vai vendo que você vai controlando, mesmo que um dia, uma semana, né, que a gente está falando para fazer uma vez por semana, a cada 15 dias, mesmo que naquela semana deu alguma coisa mais, lembre-se que você é humano e você tem direito dos altos e baixos, mas uma semana mais nervoso, né, você ficou 20 semanas aí, normal, bem, aí uma semana você ficou mais irritado. Não está perdendo todo o progresso, tá bom? É só um exemplo para falar aqui, mas é bom você marcar que vocês vão vendo isso aí de pouco a pouco. E, gente, essa tabela a gente marca de maneira até fácil, né? É simples marcar essa tabela. Agora, a gente sabe que os outros exercícios precisam de um pouco mais de tempo para a gente ir preenchendo. Então, faça hoje com calma, faça amanhã, leve 1, 2, 3 semanas. Porque aqui a gente está falando do capítulo específico, mas os exercícios são os que nós já estudamos nos capítulos anteriores, tá? Registro de pensamento, a gente vai falar sobre a questão da avaliação do humor, que, por exemplo, esse primeiro aí é uma avaliação de humor que a gente está vendo. Vamos avaliar os pensamentos, a gente vai avaliar tudo aquilo que nós já estudamos nos capítulos anteriores. Raiva, ó. Aí ele vai separar, falar dos 3 separados. Ricardo pediu ao seu companheiro, João, que colocasse a sua camisa nova para lavar enquanto ele ia fazer compras no mercado. João fez isso com boa vontade e colocou a camisa na secadora depois de lavada. Quando Ricardo voltou para casa, perguntou sobre a camisa e João se deu conta de que havia esquecido de retirá-la. Quando retirou, a camisa havia encolhido. Ricardo ficou furioso porque achou que João deveria ter sido mais cuidadoso e lido as instruções para saber se a camisa poderia ser colocada na secadora. E gritou com João: Você não se importa com minhas coisas, você é tão descuidado e negligente. João ficou magoado e, embora se sentisse mal em relação ao que ocorreu com a camisa, ele achou que a raiva de Ricardo era desproporcional à situação. Então, João gritou em resposta: A culpa é sua. Se a sua camisa precisa de cuidados especiais, você deveria ter me avisado. Nunca, né, não vou fazer mais qualquer favor para você. Então, a raiva de um evoluiu para outro, e aí eles poderiam ficar ali, talvez o dia todo, discutindo. Para medir, vão colocar a raiva, mas quem tem mais raiva que o outro. Assim como todos os estados de humor, a raiva é acompanhada por mudanças no pensamento, comportamento e nas reações físicas, conforme mostra na figura que nós estudamos no capítulo 2, capítulo 1 ou capítulo 2. Capítulo 2, compreendendo o problema. Quando nós estamos com raiva, nosso corpo se mobiliza para defesa ou para ataque, nossos pensamentos são frequentemente tomados por plano de retaliação ou de ir afora, ou focamos quanto fomos injustiçados. Aí, ó, deixa eu passar aqui antes de falar do próximo. Então, aqui, ó, eu tenho alguns pensamentos, não é fechado, tá?
eu tenho alguns pensamentos, você ou eles estão me magoando, vocês estão violando as regras, isso não é justo. São sentimentos, são pensamentos de injustiça. Quais são os estados de humor? Irritado, zangado, irado. Quais são as reações físicas? Tensão muscular, aumento na pressão, batimento cardíaco. Quais são os comportamentos? Defendendo, resistindo, atacando, ou discutindo e afastando-se. Isso não serve para diagnóstico clínico, isso é uma orientação, ou você pode fazer isso aqui também para conversar com o seu cliente, para ele identificar e preencher quais são os pensamentos que ele tem naquele momento, qual é o estado de humor que ele está experimentando. Aí eu estou com muita raiva, então quais são os estados de humor? E aí ele descreve os estados. Tá, quais são os pensamentos que você tem quando você se sente assim? Como que você age? Como que o seu corpo reage? Então a gente pode usar isso aqui também para fazer como exercício para o nosso cliente, tá bom? Isso, gente, aqui está falando de raiva, mas a gente pode aplicar em qualquer outro estado emocional. Observe que a raiva ela pode variar desde irritação até uma raiva intensa. A intensidade com que ficamos com raiva em determinada situação é influenciada pela nossa interpretação do significado do acontecimento. Depois da discussão sobre a Camila... Aí, tá, que tá, eu marquei errado, né? João ficou em silêncio pelo resto do dia. Se Ricardo interpretasse essa reação como um sinal de que João se sentiu magoado, ele ficaria levemente irritado ou até mesmo preocupado. Então, ele poderia ficar com mais raiva ou poderia se desculpar. E isso aí, gente, essa reação dele, não tem como eu falar o que ele iria sentir ou como ele iria reagir. Porque como nós já vimos nos exercícios anteriores, essas reações vão mudar muito, vão variar muito de uma pessoa para outra, tá? Há uma grande variação individual nos tipos de acontecimento que despertam a raiva. Uma pessoa pode ficar com raiva enquanto está esperando em uma fila e, no entanto, ouvir calmamente críticas sobre o seu desempenho no trabalho. Outra pessoa já pode permanecer tranquila na fila, mas contra-atacar de imediato quando alguém aponta falhas no trabalho. Os tipos de evento que provocam raiva geralmente estão associados ao passado do indivíduo, bem como regras e crenças que ele tem. Lembrando que crenças, né, as regras subjacentes, lá os pressupostos subjacentes, estudamos no capítulo 11 e no capítulo 12. Então, é interessante que vocês leiam o livro, né, todos os anteriores, assistam às aulas anteriores, para fazer mais sentido isso aqui. Mesmo que você seja apenas um cliente que está precisando lidar melhor com a raiva, eu aconselho a assistir, a compreender os capítulos anteriores para você conseguir realmente aplicar isso melhor, de uma maneira muito melhor na sua vida. Então, por exemplo, se no passado fomos abusados com frequência ou gravemente, podemos ter a tendência de ficar de sobreaviso contra abuso futuro, né? A Marisa, ela foi abusada, e aí, o que acontece? Ela foi abusada pelo pai, depois se relacionou com o primeiro marido, o abusador, segundo marido também abusador. A partir disso aí, qualquer pessoa que elogiava, ela já ficava de sobreaviso, esperando que alguém poderia novamente causar-lhe mal. Então, o padrão de raiva rápida e frequente é acompanhado por uma crença de que podemos nos proteger confrontando o abuso. E quando tanta coisa. Eu falei da Marisa na questão, e a gente viu aqui desde o início que a gente pode ter além de um só problema, né? Posso ter ansiedade, posso ter a depressão, posso ter a ansiedade e a depressão, posso ter raiva, posso ter vergonha, posso ter culpa e posso ter tudo ao mesmo tempo, tá bom? E em uma das aulas, as meninas até perguntou, mas como que eu sei qual que eu vou trabalhar? Aquele que está incomodando mais o sujeito naquele momento, tá bom? Aquilo que o cliente pedir, porque ele está incomodando, então você vai trabalhar, mas eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu estou aqui como cliente. Como eu vou saber o que eu vou trabalhar? Aí a gente volta lá nos estados de humor, no capítulo 4. Capítulo 4, identificando e avaliando os estados de humor, e aí a gente vai aprender a avaliar. Eu tenho este humor, eu tenho este humor, eu tenho este e este. De 0 a 100, quanto está cada? Aquele que está maior, me incomodando mais, é ele que eu vou trabalhar primeiro. Vou trabalhar os outros com toda certeza. Aí, se hoje esse está calmo e o outro está pior, então eu vou trabalhar o outro, eu posso fazer e ter essa flexibilidade para trabalhar, para alterar o que eu estou trabalhando no momento. O padrão de raiva, então, ele é frequente, e a raiva rápida e frequente é acompanhado por uma crença de que podemos nos proteger confrontando o abuso.
E quanto às pessoas que foram abusadas com frequência, mas que se sentem indefesas para se proteger? Essas pessoas que se sentem indefesas frequentemente reagem ao abuso sem raiva, mas com resignação ou depressão. Então, de todo jeito, é o que eu falei. Às vezes não reage com raiva, mas está reagindo com outro estado de humor aí, está tendo uma outra reação emocional que também está incomodando ele naquele momento. A raiva ela pode ser um problema por ser muito frequente, desproporcional ao acontecimento e expressa de forma destrutiva ou porque está ausente. Então, mesmo se eu tenho raiva demais, que está desproporcional, isso é um problema, ou se eu não sinto raiva nem um pouco, aquela pessoa também que vai guardando e não estoura, isso também é um probleminha ali para a pessoa, tá? Então, é normal sentir raiva às vezes, e ela pode ser uma resposta sadia e adaptativa, e aí tem todo um contexto. Ele passa que o exercício compreendendo a raiva, esse exercício compreendendo a raiva é o que nós aprendemos do capítulo 6 ao 9, que é o RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais. Então, qual é a situação? Qual é o estado de humor? E quais são os pensamentos que estão incomodando aqui? E aí eu posso fazer aqueles outros, né? Quais são as imagens que me vêm? Eu posso dar continuidade, usar os... Se a palavra, aquilo que... Se a palavra que apoia, né, a evidência. Eu posso aproveitar nesse momento também e preencher os outros quadrinhos, né, que tinha no RPD que a gente estudou lá atrás, no capítulo 6 ao 9. Então, quais são as evidências que apoiam isso? Quais são as evidências que não apoiam? Eu posso utilizar também para conseguir avaliar melhor. A gente tem vários pensamentos de raiva, por exemplo, a raiva ela está associada à percepção de ameaça, dano ou prejuízo e à crença de que foram violadas regras importantes. Também podemos ficar enraivecidos se achamos que fomos tratados injustamente ou impedidos de obter algo que esperamos atingir. Na briga, por exemplo, sobre a camisa de João e Ricardo, Ricardo ficou com raiva porque esperava que João limpasse a sua camisa sem danificá-la. E João ficou com raiva porque o ataque pessoal de Ricardo, você é tão descuidado e negligente, parecia injusto. Ricardo não levou em conta o amor e carinho de João por ele e suas boas intenções ao lavar camisas. Observe a ênfase na justiça, razoabilidade e na expectativa. Não é simplesmente mágoa ou dano que deixa a raiva, mas a violação das nossas regras e expectativas. Então, assim, ele poderia comprar outra camisa e tudo bem, o Ricardo poderia comprar, ou o João poderia comprar outra camisa para Ricardo, mas o problema não é a camisa. Né? Ricardo achou que faltou um cuidado, um carinho, um amor a mais, e João achou que ele atacou, né, a sua... Ele coloca aqui a sua intenção, tipo, eu tinha uma boa intenção, então o mínimo que você deveria fazer é reconhecer aquilo que eu fiz. Então, o problema não é a camisa, mas a maneira como os dois reagiu ao evento, seus sentimentos e emoções naquele momento. Imagine, por exemplo, um homem que perde o emprego. Ele sente raiva? Depende. Se o homem perdeu o emprego e considerar uma decisão justa, talvez porque a empresa foi à falência e todos os empregados perderam emprego, provavelmente não vai sentir raiva. Entretanto, se ele achar que a sua demissão, ou talvez outros não tenham sido demitidos, ou somente homens de determinada raça ou idade tenham perdido seus empregos, então ele pode sentir raiva. Então, a raiva também, ela vem aí de acordo com várias coisas, vários contextos para aquela pessoa. Então, depende de uma série de coisas. Nem sempre é o evento em si, mas a maneira como eu reajo ao evento. E aí, para quem fala que a TCC é rasa, né? A TCC, ela vai valorizar isso também, porque são as crenças. E quando a gente fala de crenças, são coisas que estão enraizadas na gente desde a nossa infância. Então, tais regras da raiva podem parecer muito simples até você levar em conta que as pessoas variam enormemente quanto ao que considera justo e razoável. E isso aí é subjetivo. Tá? Cada um vai ter a sua maneira de reagir ali. Então, a raiva ela tem mais probabilidade de emergir em relacionamentos íntimos. Por quê? Quando eu conheço um estranho na rua, eu vejo um estranho na rua, eu posso ficar com raiva dele se ele agir de uma maneira que seja muito desproporcional ao lugar, né? A pessoa tá andando na rua e de repente ela fica só me empurrando sem motivo nenhum, eu vou ficar com raiva, né? Ele dá o exemplo da fila do banco, se eu tô no ônibus e a pessoa fica pisando no meu pé às vezes para me provocar, sim, eu vou ficar com raiva.
Mas, geralmente, aqui ele vem falar sobre isso, que a ligação entre raiva e intimidade pode ser compreendida com maior precisão se reconhecermos que cada um de nós tem diversas expectativas em relação à amizade, relação amorosa, parceria de trabalho. Então, quando você conhece alguém, você convive com a pessoa, independente se é um relacionamento amoroso, sexual ou não, quando você tem um relacionamento com outras pessoas, você espera, você cria uma expectativa. E se aquela pessoa, ela pisa na bola, vamos colocar assim, você se decepciona, daí vem a raiva. Tá? Nossa, fulano me decepcionou. Não, você se decepcionou com fulano porque você esperava de fulano isso. Então, é mais difícil a gente ter esses sentimentos com estranhos, porque estranhos às vezes vêm, faz uma raiva, mas vai embora e passa. E a pessoa que a gente tem intimidade com ela, não estou falando de intimidade sexual, intimidade amorosa, não estou falando disso, pode ser relação, amizade, repetindo aqui, parceria de trabalho, eu espero algo mais. É uma regra? Não, gente, não é regra, tá? Ele só fala aqui que tem mais probabilidade de acontecer em relacionamentos, mas não é regra. Como eu disse, uma pessoa na rua completamente estranha, eu posso ter raiva ali daquele momento. Para complicar o quadro, muitas das vezes só falamos para a pessoa sobre nossas expectativas ou até mesmo só tomamos consciência delas depois que são frustrados. Por exemplo, João e Ricardo. Se João tivesse falado com o Ricardo que ficou magoado com aquilo ali e tal, ou o Ricardo, né? Ricardo, que era o dono da camisa, se Ricardo tivesse falado com o João, eu esperava isso e isso de você. Aí João falou, agora eu entendi por que você ficou com raiva. Mas não, depois que explode, depois de toda a raiva, de toda a bagunça que tem, aí sim que tem o costume de conversar e explicar o que aconteceu. E aí tem várias estratégias para trabalhar a raiva. Então, aqui a gente vai falar os que ele já falou. Então, testando o pensamento de raiva, que é o RPD, Registro de Pensamento Disfuncional, que nós fizemos do capítulo 6 ao 9. A forma como nós respondemos a pensamentos de raiva depende do papel que esses pensamentos desempenham em nossa vida. Se raramente experimentamos raiva e surgem pensamentos de raiva por uma clara injustiça, nossa resposta é descobrir como usar nossa raiva para responder à situação de forma construtiva. Já quando a gente tem raiva com frequência, especialmente se a nossa raiva cria problemas para nós e nossos relacionamentos, então a gente também deve aprender a examinar os pensamentos de raiva e ver se pode haver outra forma de pensar sobre as coisas. Então eu também posso questionar, avaliar meu pensamento, avaliar se tem evidências que comprovam ou não essa raiva, esse pensamento, e aí eu consigo avaliar. Quando estamos com raiva, costumamos interpretar equivocadamente as intenções das pessoas de forma pessoal e negativa. Podemos pensar que elas estão nos destratando intencionalmente ou se aproveitando de nós, mesmo quando não é o caso. Quando ficamos com raiva, também temos a tendência a personalizar as ações da outra pessoa. Por exemplo, Ricardo de novo aqui e João. Ricardo falou, você fez ali com a minha camisa, estragou a minha camisa, você não me ama. Aí a gente vai avaliar, vamos avaliar isso, essa raiva. Será que João realmente fez intencional de estragar a camisa de Ricardo? Então, é essa a avaliação que a gente tem que fazer. Na verdade, será que ele realmente fez de maldade? Né? Como eu falei, de pisar no pé no ônibus, que é um dos exemplos. Será que a pessoa pisou no meu pé porque o ônibus está cheio, alguém esbarrou nela e sem querer ela pisou? Ou ela pisou de intenção, olhou para mim e falou, eu vou pisar no pé dele só para fazer raiva? Tem pessoas que fazem realmente por raiva. E aí lembre-se que nós estudamos capítulo 10, se não me engano, sobre a aceitação. Quando a outra pessoa faz porque ela realmente está intencional e eu não posso mudar a verdade, então eu vou praticar a aceitação, tá? Aqui, geralmente, nesse caso, a gente tem que avaliar, e a gente tem essa tendência a personalizar as ações da outra pessoa, a gente tem a tendência de criar todo um cenário negativo e falar assim, nossa, fulano fez isso, 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 eu já tô até vendo fulano falou isso, 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 a gente cria todo um teatro emocional aqui, daquilo que faz mais sentido para apoiar a nossa crença, nosso pensamento negativo, que é o pensamento negativo. E aí, o registro de pensamento, nós estudamos do capítulo 6 ao 9, estou repetindo para você ir ver lá, se caso você ainda não leu, ele ajuda a ponderar sobre esses tipos de reação. No início, gente, lembrando, a gente gasta um pouquinho mais de tempo
para conseguir achar as evidências que comprovam e as que não comprovam, né? Mas depois isso vai ficando de maneira automática, você consegue fazer sem ter a necessidade de escrever. Inicialmente é bom a gente fazer, porque o nosso cérebro ele aprende por repetição. Então, quanto mais eu faço, escrevo, eu consigo gravar aquilo melhor, tá? Pensamentos de raiva frequentemente colocam as pessoas em caixas, por assim dizer. No exemplo desse capítulo, Ricardo fica com raiva de João quando ele lavou a camisa e ela encolheu. Ricardo chamou de descuidado e negligente, caixa. Frequentemente rotulamos outras pessoas como Ricardo fez quando ficou com raiva. Se esses rótulos são usados com frequências, formamos. Perdão. São usados com frequência, eles se transformam em caixas que bloqueiam nossa visão flexível na intenção da outra pessoa. Se Ricardo continuar a pensar que João é negligente, ele pode começar a interpretar erroneamente muitos comportamentos como se fosse uma comprovação desse rótulo. Por exemplo, se João entrasse na cozinha e servisse de uma xícara de café, Ricardo poderia pensar: oh, ele é tão negligente que não me ofereceu uma xícara. E Ricardo não leva em consideração que João sabe que ele nunca tomava mais de uma xícara de café e que ele já tinha tomado naquele dia. João não estava sendo negligente, ao contrário, estava demonstrando estar atento aos hábitos de Ricardo. João se achava atencioso e carinhoso, e seu comportamento em geral respaldava isso. Colocar uma pessoa em caixa como rótulo geralmente resulta em muitas falsas interpretações e aborrecimentos desnecessários. Se você percebe que está rotulando e julgando alguém na sua vida de forma constantemente, isso com frequência é sinal de que você colocou essa pessoa também dentro de uma caixa. E quando você se dá conta disso, existem várias coisas que podem fazer para reduzir a raiva e abrir essa caixa. Primeiramente, tomar consciência das questões que pressionam esse botãozinho de alerta. Ricardo percebeu que era muito sensível a sinais que seus sentimentos e necessidades estavam sendo ignorados. Quando o botãozinho de alerta dele era pressionado, em vez de reagir com raiva, né, no caso, quando o seu botãozinho de alerta for pressionado, em vez de você agir com raiva, você pode se tornar um observador não incriminador e obter mais informações a fim de testar os pressupostos. E olha aqui como é interessante. Ricardo pergunta para ele: tá, você não me ofereceu uma xícara de café? E aí João responde: olha, eu vi que você tomou um café hoje cedo, e eu sei que você nunca toma mais que uma xícara, mas se quiser outra, te sirvo com o maior prazer. Vou passar o café agora, na hora, para você. Então, olha só como que muda todo o esquema quando ele pergunta. Eu já falei isso nos vídeos passados, nos outros encontros. Muitas das vezes a gente experimenta um sentimento com com a emoção muito forte, porque a gente não questiona. E a gente pode perguntar, a gente pode questionar, na verdade, a gente deve questionar o outro para a gente não ficar com essas dúvidas. Então, a vantagem de reunir mais informações quando começamos a pensar negativamente sobre os outros é que isso nos ajuda a compreender as ações de outras pessoas sobre novo ângulo. Outros métodos que podem ajudá-la a controlar a raiva incluem antecipar e se preparar para acontecimentos que colocam em risco de experimentar raiva, reconhecendo os primeiros sinais de alerta dela, dando um tempo, treinando assertividade e fazendo terapia, talvez de casal ou de família, quando for o caso, né? Usando a imaginação para antecipar. E aqui ele dá aquela técnica que ele já deu para a gente usar a nossa imaginação. Então, é útil antecipar e preparar, que a gente chama isso, gente, de ensaio mental. Quando eu faço ensaio mental, eu ensaio mentalmente. Lembra que eu falei? A gente já tem mania de personalizar no nosso cabeça, criar toda um cenário para o lado pior, principalmente na questão da ansiedade. Quando a gente está com raiva também, às vezes a gente faz isso. Fulano fez de propósito, fulano fez de raiva, e aí você cria todo esse cenário. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que usar a imaginação para antecipar e se preparar. A gente vai ensaiar mentalmente como que nós vamos nos comportar frente a essas situações. Uma coisa que é simples para você entender é: nosso cérebro, ele não sabe diferenciar aquilo que é real do imaginário. Ah, tá, Miris, isso é um absurdo. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Por exemplo, as pessoas que têm depressão ou que têm qualquer outra coisa aí, vamos colocar assim, vou falar que é só depressão. Porque depressão a gente geralmente faz isso mais. Então a pessoa, ela tem aí, ela sofre com alguma coisa, e quando ela vai te contar uma coisa que aconteceu há 5, 10, 15 anos,
ela chora como se aquilo tivesse acontecendo hoje. O sentimento, ele vem tudo ali como se estivesse agora. Por que acontece isso? A questão da ansiedade também no futuro. A pessoa sofre a ansiedade agora porque ela começa a viver agora como se ela estivesse lá no futuro catastroficando tudo que acontece no futuro. Trava a língua para falar isso. Né? Ela começa a imaginar que o futuro é ruim, que o futuro é terrível, que coisas ruins vão acontecer. Então, ela vive ali como se estivesse acontecendo agora e passa mal agora, porque o cérebro dela não conseguiu identificar que aquilo não está acontecendo no momento. Ele vive como se estivesse acontecendo no momento, e ele reage como se estivesse acontecendo no momento. Nosso cérebro não separa o que é real daquilo que nós estamos imaginando. Então, se eu imagino um futuro ruim, eu começo a sentir agora. Se eu lembro do meu passado que foi ruim, eu posso sentir as emoções que eu experimentei no passado como se fosse agora. E aí, quando a gente antecipa e prepara, faz esse ensaio mental, é isso que a gente faz. Só que em vez de eu pensar nas coisas ruins que podem acontecer, eu começo a pensar, ok, se isso acontecer de ruim, em vez de eu ficar com raiva, como que eu posso reagir de maneira diferente? E aí ele vem aqui, ele vem lembrar para a gente que no capítulo 14, página 236 e 237, né, como forma de reduzir a ansiedade, a gente também pode usar isso para situações que a gente perde a paciência. E você pode usar isso, na verdade, para qualquer situação, não só a ansiedade, mas com outro sentimento que a gente for experimentar ali futuramente, você pode usar e fazer, eu preciso apresentar uma coisa para o meu chefe, mas eu não estou exatamente ansioso, mas eu posso usar a imaginação para antecipar como que é, e aí pensar em todos os cenários possíveis. Se der errado, como eu vou reagir da melhor maneira possível? Se der certo, como eu vou reagir? E aí eu penso em todas as possibilidades. Mas vamos focar, não pense somente no negativo. Se der errado, eu ajo assim, assim, assim. Tá, e se der certo? Né? E se der certo, como que você vai agir? Então, é melhor usar a imaginação, como eu disse, a gente já usa a imaginação para o lado negativo. Então, é melhor usar a imaginação antes de entrar em uma situação na qual está em risco de perder a paciência. Eu nem vou sair de casa para conversar com fulano, porque eu sei que se eu conversar com fulano, eu vou me estressar e vou perder a paciência. Ok, então, vamos imaginar aí, como seria se você não perdesse a paciência? Né? Como você reagiria? Como seria diferente se você não perdesse a paciência? Então, use a imaginação para isso. Você pode imaginar dizendo o que queria dizer, a maneira como você quer dizer, e obter a resposta que você espera ter. No caso das coisas não terem resultado que você espera, pode ser útil imaginar também como vai lidar com os problemas que podem ocorrer. Ensaiar mentalmente respostas à situação desafiadora ajuda você a se sentir mais confiante e menos ameaçado se as coisas não derem certo. Você pode construir uma imagem ideal de como quer responder. A imagem ajuda a guiar suas respostas na situação atual. E outro exercício que ele dá aqui é para você também reconhecer os primeiros sinais de raiva. Como que eu vou saber se eu estou com raiva? Como que eu reconheço? Então, você vai começar a observar o que você está sentindo quando está com raiva, para saber como que você vai reagir. Então, além de antecipar, fazendo isso com as imagens mentais, nas situações nas quais provavelmente terá raiva, é importante também reconhecer os sinais de que você está ficando com raiva ou que a raiva está saindo do controle. Para muitas pessoas, os primeiros sinais de alerta de que a raiva pode ficar fora do controle incluem instabilidade, tensão muscular, mandíbula cerrada, pressão no peito, grito, punho cerrado, dizer inverdades. Um pouco de raiva é aceitável, mas quando você se der conta de que está começando a entrar em uma zona de raiva destrutiva, pare por um instante para lembrar. E aí, gente, a gente lembra, esse pare por um instante, quando você reconhece que está com raiva, faça que nem o Vitor fez. A gente falou isso nos, não lembro em qual encontro. O que o Vitor fez? Tirava um tempinho de 3 minutos. E aí, nesse tempinho que você tirar, que você se afastar para se acalmar, ele vem falar, né? Você pode escolher ter raiva ou dar um tempo, ou usar assertividade para se acalmar. E quando você dá um tempo, você pode aplicar uma técnica de relaxamento. E ele vem justamente falar isso. Quando eu dou um tempo, é uma forma eficaz de controlar a raiva. Envolve afastar-se da situação em que está, quando os primeiros sinais de alerta indicar, e aí você dá um tempo, ajuda a recuperar o controle sobre si mesmo e sobre a situação, e tem a oportunidade de lembrar o que é importante e o que está tentando obter. O uso eficiente desses intervalos envolve reconhecimento dos primeiros sinais que a raiva está interferindo. E aí, o que acontece?
Quando você dá esse tempo, você pode simplesmente dar o tempo para lá e sair, e ficar para lá, ou você pode usar ele de maneira eficiente, usar esses minutos para respirar, controlar a respiração, de pensar, imaginar ali, usar os pensamentos. Por que eu estou com raiva? O que está acontecendo? Por que eu estou exaltando? Qual é o meu objetivo disso que eu estou fazendo? O que eu quero obter? Ter raiva, explodir aqui com raiva, vai resolver ou vai piorar? Então, é usar esse tempo para isso. Ele não é usado para evitar uma situação, mas para capacitá-lo a abordar a partir de um novo ângulo e um novo caminho. Então, não é que eu não vou ter problema, mas eu vou evitar ali da melhor maneira possível. Algumas vezes, o simples fato de se afastar da situação já ajuda a encará-lo de forma diferente. Também, aí ele vai falar dos exercícios de relaxamento que a gente viu no capítulo 14, 235 e 236. Posso fazer qualquer outro tipo de atividade, ou posso questionar, e esse tempo ele vai ser o tempo que você precisar. Preciso de 2 minutos, Vitor fazia com 3, mas eu preciso de 24 horas, uma semana, ok. Se você tiver esse tempo, faça. E assertividade. Aprendendo a ser assertivo, você reduz suas dificuldades com a raiva. E a assertividade é com frequência descrita como um ponto intermediário em ser agressivo e permitir passivamente que alguém se aproveite de você. Então é o ponto. Então eu não sou nem bobo demais, mas também não sou ruim demais. Quando somos agressivos, atacamos outra pessoa. Quando somos excessivamente passivos, o outro nos ataca. Assertividade é um ponto no meio. Então, agressivo, vamos colocar aqui que alguém nos chama de imbecil. Quando eu sou agressiva, se você acha que sou imbecil, você é um idiota. E eu agrido ele com palavras. Quando eu sou passiva, eu ouço calada, fico quieta e aceito. Quando eu sou assertiva, eu posso concordar, né? Você pode até achar que eu sou um imbecil, mas vamos voltar ao problema real, que é X, Y, Z. Então, ser assertiva é eu manter um equilíbrio ali na conversa. Eu não discuto, não reajo de maneira agressiva, não aceito calada também, mas aí eu arrumo um equilíbrio. Significa expressar desejo e necessidades de maneira simples. Por exemplo, suponha que você está voltando para a casa do trabalho e seus filhos começam a pedir sua atenção todos ao mesmo tempo. Se você estiver cansada e tentar satisfazer a necessidade do filho, ser passiva, você começa a se sentir sobrecarregada e acaba explodindo de raiva, agressivo. Então, geralmente, é melhor ser assertivo e dizer algo como: estou muito cansado e preciso de alguns minutos antes de brincar com vocês. Isso dá tempo para você se recuperar. Lembre-se de quanto você ama os seus filhos e preparar-se para passar um tempo com eles ou definir limites quando necessário. Dessa maneira, a assertividade reduz a frequência com que você é tratado injustamente ou se aproveitam de você. E assim você também pode prevenir situações que provocam raiva. Também dá maior sensação de controle em sua vida. E ele nos dá aqui 4 estratégias para a gente ajudar a planejar e respostas assertivas. Primeira estratégia, afirmações do tipo eu. Gente, eu tô falando, mas lembrando que se você concorda, não concorda, deixa no comentário. Se não está entendendo, embora eu estou postando o vídeo, depois a gente discute, eu vou abrir para discutir com vocês a respeito. Se está confuso, eu quero fazer com que fique de fácil compreensão para vocês, tá bom? Então, se vocês não concordam, deixa no comentário. Se não está entendendo, deixa no comentário, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Telegram, para a gente conseguir aqui um equilíbrio, tá bom? Então, 4 estratégias. Use afirmações do tipo eu. Afirmações de raiva costumam começar com a palavra você e expressa acusação pelo problema. Por exemplo, você sempre pensa primeiro em si. Então, começa a trazer para mim. Eu realmente gostaria que você ouvisse o que eu estou sentindo. Então, eu começo a me trazer para o assunto. Reconheça o que há de verdade nas queixas que alguém tem de você e, ao mesmo tempo, defenda seu direito. E aqui a pessoa responde, por exemplo, eu preciso que você faça isso para mim, você está sendo egoísta. E aí eu posso responder, olha, eu entendo que você está desapontado, mas eu tenho que falar não, porque eu também estou cansada agora. Então, eu reconheço que existe uma verdade, que agora eu não posso fazer nesse exemplo, mas que quando eu puder eu vou fazer, porque agora eu preciso de um tempo para mim. Outra, faça declarações claras e simples sobre seus desejos e necessidades, em vez de esperar que outras pessoas leiam. Então, fala o que você acha, fala o que você pensa, claro, de maneira educada, né? Também não é para eu sair falando sem ponta na língua, né? Eu vou falando, mas
eu falo de maneira educada, eu não espero que a pessoa adivinhe o que eu quero, o que eu não gosto. Então, fale, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto disso, melhor do que evitar problemas depois. Foque o processo em vez dos resultados. Ser assertivo não significa que você vai conseguir o que pede, porque às vezes a gente não consegue. O objetivo da assertividade é comunicação clara. Então, quando eu me comunico de maneira clara, é mais fácil de eu conseguir o que eu quero do que... Não, nem sempre eu vou conseguir, porque tem coisas que realmente nem tudo está ao nosso alcance. E aí ele vem trazer aqui, ó, pensamentos e pressupostos que interferem em ser assertivo. Por exemplo, se você realmente gosta de mim, então saberá do que eu preciso. Mas a gente sabe que nem sempre as pessoas que gostam da gente sabem, porque se você não falou, ela vai saber como. Né? As pessoas não vão gostar de mim se eu disser não. Quem disse isso? Às vezes é preciso a gente falar. Não vale a pena a discussão que isso vai causar, às vezes vale a pena. Então, eu preciso ter postura e tentar ser assertivo. Se esses tipos de pensamento interferem em sua assertividade, você testa eles fazendo lá o RPD que a gente aprendeu do capítulo 6 ao 9. Você também pode testar os seus pensamentos e a utilidade da asserção realizando experimentos comportamentais, conforme a gente viu no capítulo 11. Testar para ver se é verdade, tá? Outra técnica de perdoar. Lembrando que tem uma frase que eu gosto muito, 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 não sei se eu já falei, que perdoar não é esquecer. Tá? Perdoar não é esquecer. Quando a gente perdoa, a gente simplesmente larga aquilo de lado e não guarda aquela mágoa. Outra frase que eu gosto é guardar raiva, ter raiva, é beber o veneno esperando que o outro morra. Porque às vezes você está guardando raiva, o outro está vivendo a vida dele, está seguindo a vida dele, não está nem aí para aquilo que aconteceu e você está com a raiva. Então, guardar raiva é beber o veneno esperando que o outro morra. Eu gosto muito dessa frase. Não sei quem diz, atribuem essa frase a William Shakespeare, mas não se sabe ao certo se realmente foi ele que disse ou não, mas é uma frase muito sábia. Então, perdoar, gente, não é eu ficar lá o resto da minha vida para que essa pessoa me magoe, continue me magoando, continue me ferindo. Não, eu perdoo, mas eu vou seguir a minha vida e largo para lá, tá perdoado. Tá? Quando alguém me magoou profundo ou repetidamente, a raiva pode durar muito tempo. Uma raiva constante pode correr nosso espírito e nos impedir de experimentar felicidade e alegria. Nesse caso, encontrar uma maneira de se desprender da raiva pode ser valioso. Se a pessoa que nos magoou lamenta e se desculpa, perdoar é até mais fácil. No entanto, se a pessoa não lamenta o que fez ou disse, perdoar é mais difícil. Eu vi um tempo atrás um cara matou o filho dele e ele perdoou, e ele falou assim, eu perdoo, porque ficar com raiva não vai trazer meu filho de volta. Ah, mas ele viveu o luto, ele chorou a morte do filho, mas ele falou, eu te perdoo, porque você fez o que você achou que era certo, eu não me lembro o que foi do que aconteceu, mas ele falou, eu perdoo, não vou tirar a acusação, ele vai continuar preso, ele vai pagar pelo crime dele, porque o que ele fez é errado, mas eu não vou guardar a raiva dele. Outro vídeo que eu vi que eu achei muito chique, achei muito bonito, o cara atropela uma criança. O cara atropela uma criança e ele sai do carro desesperado para tentar socorrer a criança, aí socorre, a ambulância chega e socorre, e ele começa a ficar desesperado. O pai da criança viu que a filha já estava sendo socorrida, já estava chorando, e ele abraça o motorista e chora junto com o motorista, acalmando o motorista, porque, tipo assim, não foi culpa sua, foi realmente um acidente e tal. Por que ficar com raiva naquele caso não iria resolver o problema? A filha já estava sendo socorrida, já tinha acontecido, o cara, eu sei que depois a filha vai para o hospital, acho que a mãe acompanha o hospital, e o pai continua ali acolhendo o cara, e o cara fica desesperado. Por quê? Ficar com raiva ia resolver algum problema? Então, assim, não é fácil, não estou falando que é fácil, mas é uma lição para a gente aprender. Ficar com raiva não ia fazer a filha dele não ser atropelada. Ficar com raiva não ia trazer o filho do outro de volta, né? Mas é difícil perdoar nesse momento. Como quando essa pessoa continua a nos magoar, ou magoa alguém que a gente gosta. Mas às vezes a gente decide não. Nesse caso, a única maneira de nos desprendermos da raiva pode ser aceitar que a outra pessoa é abusiva. Tem pessoas que são ruins. Lembra que eu falei da aceitação? Tem pessoas que elas são ruins e vão continuar ruins para o resto da vida delas.
mas não é porque ela é ruim que eu vou viver assim. Daí, gente, quando a gente está falando de uma pessoa que é abusiva, a gente tem que aprender e trabalhar com o nosso cliente, que tem toda uma rede de apoio para proteção em casos de abuso, né? Então, a gente sabe que tem homens que são abusadores, tem mulheres que são abusadores, tem família que é uma família abusadora. Então, assim, não estou falando de um abuso específico, tem pessoas que são abusadores em vários aspectos, em vários sinais, e aí causa um abuso muitas vezes um abuso emocional. E aí o que a gente precisa fazer é mostrar que essa pessoa ela tem um apoio, uma rede de apoio. Então, a gente vai procurar essa rede de apoio. Tá? Então, os planos de ação descritos no capítulo 10 podem nos ajudar a planejar uma série de ações e respostas para nos proteger do abuso. Algumas vezes inclui impor uma distância entre nós e a pessoa abusiva. E aqui ele está falando sobre perdoar, né? Então, quando a gente perdoa, nem sempre a gente precisa comunicar o perdão a outra pessoa. Então, eu não preciso ligar para a pessoa e falar, fulano, estou te ligando para falar que eu te perdoo. Não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Você vai perdoar para você. Então, você pode dizer diretamente a outra pessoa como ela te magoou, para ajudá-la a compreender por que você estava com raiva. Então, se você está numa discussão, você não precisa de fazer com ela. E até a Gestalt, né, tem a questão da cadeira, da técnica da cadeira, e eu gosto de fazer muito assim, eu não faço a técnica da cadeira, mas eu utilizo na imaginação, na visualização, eu faço a pessoa visualizar a pessoa na frente, imaginar que a pessoa está na frente, e aqui dentro do consultório, ela fala para essa pessoa que magoou tudo o que ela queria falar. Então, ela conversa com essa pessoa, você me magoou isso, você fez aquilo, e ela vai falando mesmo para outra pessoa aqui na minha frente, porque muitas das vezes, em muitos casos, ela não consegue falar para outra pessoa, ela não tem, e não, a pessoa às vezes morreu, mora longe, ou às vezes é uma situação que não cabe falar com a pessoa, não importa. Então, eu gosto muito de fazer isso, da pessoa imaginar ela na frente, e ela falando o que tá. E aí, no final, eu falo, olha, te perdoo por isso, eu te perdoo por isso. E ela tem a lista de motivos dela, do porquê ela quer perdoar. Outra técnica muito interessante é escrever a carta de perdão narrando a mágoa ou o dano que foi feito. E essa carta de perdão é para você, não é para outra pessoa. Você vai escrever para outra pessoa. Olha, fulano, vou fazer uma carta para o meu pai. Eu te perdoo porque você fez isso, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Mas você não vai entregar a carta para a pessoa. A carta é para você conseguir se libertar. Se você sentir necessidade, se você quiser, você pode dar essa carta para outra pessoa. Mas não tem a necessidade. E aqui ele coloca o exercício da carta de perdão, né, para a pessoa explicar, fazer, se quiser entregar para outra pessoa, pode, se não quiser entregar, não tem necessidade. E esse exercício aqui é para você colocar, ó, quais os métodos que você fez. Eu fiz do ensaio mental. No início eu estava com tantos de raiva, na hora que eu fiz, diminuiu a raiva, ou aumentou a raiva. Eu fiz a técnica da carta, do perdão. Então, no início eu estava com tanto de raiva, após fazer eu estou com tanto de raiva. Para você conseguir avaliar qual método é melhor para você. Não faça uma vez e aceite só aquele como verdade absoluta. Façam várias vezes para você ver se realmente funciona. Até porque, se você não está acostumado a fazer tal exercício, independente de qual exercício seja, no início é um pouco difícil, mas com o tempo que você vai fazendo, vai ficando mais fácil fazer, tá? E aí, ó, para algumas pessoas, a raiva ocorre preponderadamente com membros da família. Se a estratégia de manejo de raiva descrita não te ajuda, então é preciso de uma terapia de casal ou familiar. João e Ricardo, né? Se der esse problema ali para eles, então eles poderiam fazer uma terapia de família, uma terapia de casal, para os dois conseguirem encontrar ali um acordo meio termo. E agora a gente vai falar sobre culpa e vergonha, né? Raiva, culpa e vergonha, que são os três estados de humor que a gente está falando nesse capítulo. Aqui também ele passa de uma maneira mais básica, lembrando que o livro é para... O livro não foi feito para nós, esse livro não foi feito para nós. Então, suponho que a gente já saiba disso. Então, se você não sabe, a gente pode discutir depois mais profundo sobre como identificar o que é raiva, o que é vergonha,
o que é a culpa, mas aqui foi um livro mais didático, então a linguagem que eles usam neste livro é mais didático, tá? Culpa e vergonha são emoções intimamente ligadas. Tendemos a nos sentir culpado quando acreditamos que violamos regras que são importantes para nós, ou quando não estamos à altura dos padrões que estabelecemos para nós mesmos. Também sentimos culpa quando julgamos ou fizemos alguma coisa errada. Se pensarmos que deveríamos ter nos comportado de tal forma diferente ou de que tínhamos de ter feito melhor, provavelmente vamos sentir culpa. A vergonha também envolve sensação de que fizemos algo errado. No entanto, quando sentimos vergonha, assumimos que o que fizemos errado significa que falhamos, não somos bons, somos inadequados, horríveis ou maus. A vergonha, em geral, está conectada a uma visão altamente negativa de nós mesmos. Vergonha, frequentemente, envolve segredo. Podemos pensar, se os outros soubessem esse segredo, ficariam indignados comigo ou pensariam mal de mim. Por essa razão, a origem da vergonha raramente é revelada e permanece oculta e destrutiva. E, gente, até no consultório, tá? Tem muitos casos de algumas pessoas que vêm pra gente e eles têm tanta vergonha que eles não se sentem à vontade para contar. Daí, a gente tem que criar um relacionamento forte, você vai trabalhar, consegue obter resultado positivo, porque você sabe qual é o humor, você vai perguntar para ele qual é o humor que ele está experimentando, vergonha. E aí a gente vai tentar identificar com ele o pensamento, todo o sentimento, qual é a situação. Às vezes ele não vai querer te contar a situação, vai te contar só os pensamentos. Se ele não te contar, não tem problema, a gente consegue resultados eficientes também, a gente consegue resultado positivo, independente se ele te conta ou não. Se ele te contar, é muito melhor. A gente prefere quando conta, porque a gente está ali para ajudar da melhor maneira possível. Mas muitas das vezes não vai fazer muita diferença, tá? Fiz um barulho aqui. Marisa, ela tinha vergonha de ter sofrido abuso sexual. Embora o abuso tivesse iniciado quando ela tinha 6 anos de idade, ela nunca revelara completamente a extensão da violência até completar seus 26 anos. Ela tentou contar à mãe sobre o abuso quando era mais jovem, mas foi repreendida e acusada de mentir. Sempre que recordava do abuso, ela era invadida por sentimentos de vergonha. Durante a terapia, ela preencheu a folha de exercício. Sua folha demonstrou uma conexão entre pensamentos e a vergonha. Esse exemplo demonstra a natureza secreta da vergonha. Eu nunca conseguiria contar a Juliana que isso me aconteceu. E também como a vergonha estava conectada à visão que Marisa tinha de si mesma como horrível e desprezível. Superar a culpa e a vergonha não significa necessariamente se livrar da culpa. Se você acredita que fez alguma coisa errada, então, se eu fiz algo errado, quando eu supero a culpa, eu vou continuar tendo feito algo errado, tá? Não é isso. Não tô me isentando do erro que eu fiz. Por exemplo, se eu matei alguém, eu posso me sentir culpa, mas quando eu supero, eu estou errado, né? E eu tenho que cumprir ali com todos os requisitos, eu tô presa e tal. Mas quando eu supero a culpa, isso eu não sofro mais com essa atitude que eu fiz, porque aquilo que eu fiz de errado ficou no passado. Então, a partir de agora que a gente faz algo diferente. Então, há 5 aspectos na superação da culpa e da vergonha: avaliar a gravidade das suas ações, pesar a responsabilidade pessoal, reparar qualquer dano que você tenha causado, se possível, tá? Porque tem vezes que não dá, quebrar o silêncio em torno da vergonha e auto-perdoar-se. Quebrar o silêncio que eu disse, nem sempre as pessoas vão querer desfazer, mas é muito bom também. Frequentemente, apenas 1 ou 2 desses exercícios são necessários para ajudar a superar a culpa. Às vezes, no entanto, a superação da culpa requer um trabalho em todos os 5 aspectos. E aí, aqui ele vem mostrar o exercício que foi feito o RPD. Tá? Não podemos sentir vergonha ou culpa por grandes ou pequenas ações. Por exemplo, aqui, ó, na ação de Tânia. Tânia, ela estava cansada no final do dia. Seu telefone tocou e ela decidiu não atender, porque ela não queria falar com ninguém. Ela ouviu a voz da sua mãe na secretária eletrônica dizendo: Tânia, você está aí? Quero contar sobre as minhas férias. Tânia não atendeu o telefone. Depois que a mãe de Tânia deixou a mensagem, o telefone tocou novamente. Quando Tânia ouviu a voz da sua melhor amiga, pegou o telefone e conversou com sua melhor amiga por 10 minutos. 3. No dia seguinte, Tânia disse para a mãe que não estava em casa quando ela ligou na noite anterior. E aí a gente pergunta: como que você sente vergonha ou culpa em qual dessas 3 ações, né?
As 3 experiências de Tânia descrevem eventos relativamente pequenos. No entanto, as pessoas julgam a gravidade desses eventos de forma diferente. Sua avaliação de gravidade de uma ação ou pensamento depende das suas regras e dos seus valores. No meu caso, eu me sentiria culpada já no primeiro momento de não atender o telefone. E a questão do mentir, eu me sentiria terrível. Porque aqui em casa, a gente tem um costume de não mentir. Tá? A gente sempre procura, a gente sempre busca falar a verdade aqui. Então, eu, só pelo fato, pela ligação que eu, Tamires, tenho na minha casa, eu acho que se eu não atendesse o telefone, eu ia me sentir depois culpada por ter atendido o telefone da minha amiga, conversado com a minha amiga. Eu acho que, se fosse o caso, eu atenderia a ligação da minha mãe, né? Mas se fosse o caso de eu não atender da minha mãe e atendesse da minha amiga, logo em seguida, eu acho que eu ligaria para minha mãe pedindo desculpa, falando de mim. Eu me sentiria muito culpada, porque aqui eu tenho esse valor, tá? Essas são as minhas regras e os meus valores pessoais. Não estou falando que os meus valores são regras absolutas, são apenas minhas, pessoais, de Tamires. Culpa e vergonha frequentes significam que você está vivendo a sua vida de uma forma que viola os seus princípios. Então, se você tem vergonha ou culpa com frequência, significa que você está fazendo algo que você não concorda, ou que está julgando as ações muito pequenas como graves. Para avaliar a gravidade das ações que levam culpa e a vergonha, você pode responder a perguntas nessa dica útil aqui, que eu acho muito interessante, né? Dicas úteis, perguntas para avaliar a gravidade das minhas ações. Achei muito interessante essas dicas úteis. E vocês podem usar essas perguntas com os seus clientes, tá? Vocês podem imprimir, recortar, fazer um cartãozinho bonitinho, um material legalzinho, se você quiser, ou pode imprimir numa folha comum, ou pode pegar o livro e ler ali as perguntas perto dos seus clientes. Não tem problema algum de fazer isso e mostrar, porque muitas das vezes os psicólogos, nossa, vou me incluir, porque eu já tive isso, eu não pegava, eu já peguei celular, né, cliente falar o nome de algum remédio, pegar o celular e falar assim, me perdoa, deixa eu pesquisar aqui no meu celular, e aí eu digitava o nome do remédio e falava, esse aqui que você tá tomando? Para eu entender melhor o que ele está me falando, tá? Não pegava livro até eu assistir uma aula, uma vez com a psicóloga, e ela falar que para fazer diagnóstico, ela abre o TSM perto do cliente e tá tudo bem. Pode fazer isso sim, porque o que a gente não pode fazer é fazer algo errado que pode atrapalhar ali o relacionamento com o nosso cliente ou atrapalhar o desenvolvimento com o nosso cliente. Então, eu posso pegar o livro, posso imprimir, posso abrir, posso fazer do jeito que eu acho melhor e não tem problema nenhum. E também não significa que estou errada. Mas eu peguei o livro, ele vai achar que eu não conheço. Ao contrário, eu estou mostrando para ele o cuidado muito grande. Lembre-se que a gente tem que falar o que a gente acha, pensa, antes da pessoa interpretar como errado. Então, eu posso falar, olha, eu tenho um cuidado tão grande com você que eu prefiro abrir meu livro do que correr risco de errar, tá? Hoje eu uso muito isso, olha, eu prefiro abrir aqui porque eu não quero errar com você, eu quero fazer algo que realmente seja eficiente e funcione. As perguntas aqui, ó. As outras pessoas consideram essa experiência tão séria quanto eu considero? Por quê? Se considera, por quê? Se não consideram, por quê? Algumas pessoas consideram essa experiência menos séria? Se sim ou se não, por quê? O quanto eu considerava séria essa experiência se o meu melhor amigo fosse responsável e não eu? O quanto essa experiência parecerá importante daqui a um mês, um ano, 5 anos? Isso aqui também é muito interessante, gente. O quanto essa experiência vai ser importante para mim daqui a um mês? Será que ela realmente vai ser importante? Será que eu estou sofrendo, estou me culpando por algo que nem é tão importante assim? Daqui a um mês eu não vou estar nem lembrando que isso aconteceu? Isso vai ser importante? Eu preciso preocupar com isso? E aí ele tem várias perguntas aqui, que é muito interessante. Aqui ele usa para a gente avaliar as ações, né? Eu fiz... Qual foi o exemplo? Pessoal, eu tive tal exemplo aqui que eu senti culpa. De 0 a 100 foi grave? Né? A pior ação de 0 a 100 foi grave? Eu não gostei muito dessa avaliação, não, mas ela está aí no livro, tá bom, gente? Vocês podem utilizar. E aí, pesando a responsabilidade pessoal. Depois de ter avaliado a gravidade das ações, você pode sim avaliar. Eu falei que eu não gostei do jeito que o livro colocou aqui. Não gostei muito do jeito que o livro colocou, mas vocês podem usar
para a gente avaliar se realmente eu faço. Eu avalio, só não avalio do jeito que o livro apresenta. Simplesmente vou conversando com a pessoa para fazer essa avaliação. Depois de ter avaliado a gravidade das suas ações, é importante pesar o quanto de violação é da sua responsabilidade pessoal. E aqui dá exemplos perfeitos. Ó. Marisa sentia vergonha de ter sido molestada quando criança. O abuso foi certamente um evento grave em sua vida, mas ela foi responsável por ele? Vitor se sentiu culpado. A gente sabe que Marisa não foi responsável por sofrer abuso. Vitor se sentiu culpado por ter explodido de raiva com sua esposa. Sua esposa, Júlia, uma noite quando ela começou a reclamar das contas atrasadas. Ele foi responsável pela sua ação de raiva? Sim. Só que, no caso de Marisa, ela não foi a culpada, mas ela se sentiu culpada e é por isso que a gente vai pesar a responsabilidade. Um bom modo de pesar essa responsabilidade é construir a torta de responsabilidade. Para trazer isso, a gente faz isso aqui, ó. Lista o que é a situação? Pessoas e aspectos. A gente vai colocar primeiro as pessoas e os aspectos responsáveis por meu molestamento, aqui no caso da Marisa. Qual foi a situação do abuso sexuais? Quais são as pessoas? O meu pai, o álcool que meu pai usava, a minha mãe que não me protegeu, o meu avô e eu. Nós somos responsáveis aqui por isso ter acontecido. Ok. Então, ela se coloca por último. Ok, a culpa do seu pai, quantos por cento? Ah, foi 50%. Do álcool. E aí ela percebe, ao fazer isso, que a responsabilidade dela é pouca. Então, de 0 a 100%. Meu pai tem 50%. Ok, esses outros 50% deve a quê? 20% do meu pai, do álcool, 20% da minha mãe, 10% do meu avô, 5% meu. Então, ele vai fazendo aqui até dar o 100%. No caso de Vitor, a torta do Vitor, ele colocou aqui, ó, o problema foi as dívidas, as pessoas e os aspectos, nossas dívidas e nossos problemas, Júlia trazendo o assunto quando eu estava cansada, as horas extras e o trabalho, e ele começou, as horas extras tem tantos por cento, a Júlia tem tantos por cento, a dívida já tem grande, mas o responsável maior sou eu. Então, conforme ilustra tanto o exemplo de Marisa e Vitor, as tortas das responsabilidades ajudam a avaliar o grau de responsabilidade de cada um daqueles que contribuem. Uma torta não é concebida para reduzir a culpa. Então, o objetivo não é tirar a culpa da pessoa. Algumas vezes é saudável nos sentirmos culpados em relação ao que fizemos. Nesse caso, podemos dar os passos necessários para reparar os danos. Então, se a pessoa ela comete um crime, ela é culpada e ela tem que entender que ela é culpada. E aí, a partir disso, agora que eu sei que eu sou culpado, agora que eu não sei, que eu sei que eu não sou culpado, o que eu posso fazer para mudar isso? E é por isso que a gente precisa fazer essa torta, tá? Que ele vem dar o exercício para a gente fazer. Então, agora que eu sei que eu sou culpada, ou agora que eu sei que eu não sou culpada, eu preciso fazer reparações. Então, se você prejudicou outra pessoa, é importante reparar as ações. Procurar reparar o dano que você causou é um componente importante no restabelecimento de si mesmo e da relação. Fazer reparações envolve reconhecer o que você fez, ser suficientemente corajoso para encarar a pessoa que magoou, pedir perdão e determinar o que pode fazer para reparar o dano. Nem sempre a gente vai conseguir pedir perdão, nem sempre a gente vai conseguir encarar, mas a gente precisa ver o que a gente pode para refazer, para reparar o erro. Aí aqui ele faz, nesse exercício ele coloca, né? Quem é a pessoa que eu prejudiquei? Qual foi o dano que eu causei? No caso de Vitor. Essa é a pessoa que eu prejudiquei. Júlia. Esse foi o dano que eu causei. Fiquei com raiva, a gente gritou e tal, discutiu. Quais os valores que eu violei? Então vai preencher aqui. Observe que a folha de exercício foca no seu trabalho de reparação e não o perdão da outra pessoa. Então pode ser que a outra pessoa ela não vá me perdoar. E pode ser, e ok, se ela não quiser me perdoar. Mas o objetivo não é que ela me perdoe. O objetivo é que eu faça isso por mim, eu me perdoe e eu consiga entender realmente. De certa forma, eu vou falar aqui, né, do auto-perdão, mas a ideia é que eu faça isso. O auto-perdão tá chegando? Ah, tá chegando. Porque eu sei que tá acabando, mas eu não vi aqui se eu tinha falado. Me deu um branco, achei que eu tinha falado e eu tô sonsando. Então, o objetivo é reparar o erro, não que a outra pessoa perdoe, porque tem pessoas que não vão perdoar a gente nunca, e isso aí já é uma questão dela e não nossa mais, tá? Então, não é o perdão da outra pessoa. Você pode pedir que alguém te perdoe com o tempo,
mas isso também não é garantia de que a pessoa vai fazer, especialmente se você magoou profundamente e por muitas vezes. Outra coisa que a gente precisa fazer o objetivo, quebrar o silêncio que envolve a vergonha. Quando a vergonha envolve um segredo, é importante conversar com a pessoa confiável sobre o que aconteceu. A necessidade de manter silêncio frequentemente está baseada na expectativa de que revelar o segredo vai resultar em condenação, crítica ou rejeição. Não é incomum que as pessoas que carregam o segredo por toda a vida ficam surpresas quando a outra pessoa aceita. A aceitação contraria a previsão de rejeição e força a reavaliação do significado desse segredo. Mesmo que não haja alguém em quem você confie plenamente, é importante você revelar o segredo a alguma pessoa em que você mais confia. Você pode contar à pessoa o quanto fica ansioso em revelar esse segredo e o quanto é difícil fazer isso. Certifique-se de falar com alguém em um momento, em um local que terá tempo suficiente, gente, para receber feedback. É igual quando a gente está no consultório. Às vezes você está ali, pergunta a pessoa, pergunta, e você está com seus 50 minutos ali de terapia, e você está conversando, questionando, aí faltando 5 minutinhos a pessoa te joga a bomba e te conta o segredo. Não, peraí, eu preciso saber desse segredo. E aí só fica para a próxima sessão. Então, quando você for fazer isso, em terapia, conte no início da sessão esse segredo, por favor, ou segure o segredo para a próxima sessão. Certifique-se que você vai ter tempo para conversar sobre isso e receber um feedback que você deseja. E o auto-perdão, que eu achei que eu já tinha falado, porque eu forcei aqui agora, né? Achei que tinha falado, não estou viajando, e não falei. Ser uma boa pessoa não significa que você irá fazer coisas negativas, que você nunca vai fazer coisas negativas. Cometer erro faz parte da condição do ser humano. Então, errar é humano. Cometer um erro é humano, cometer 2 é humano, cometer 3 erros é humano, que a gente fala, permanecer no erro é burrice. Não, permanecer no erro, às vezes, é uma condição que nós estamos enfrentando naquele momento, que a gente ainda não conseguiu achar força o suficiente para sair desse momento, tá? Então, se após uma avaliação cuidadosa você concluir que fez algumas coisas erradas, então o auto-perdão pode avaliar culpa e vergonha. Ninguém é perfeito. Todos nós, em algum momento, violamos nossos próprios princípios ou padrões. Vamos nos sentir culpados ou envergonhados se acreditamos que o que fizemos significa que somos mal. Porém, as violações não significam necessariamente que nós somos mal. O auto-perdão proporciona uma mudança na interpretação do significado da violação ou do erro que cometemos. Nossa compreensão pode mudar de cometi um erro porque eu sou uma pessoa horrível para cometi esse erro durante uma época terrível em minha vida, quando eu não me importava com o meu comportamento assim. O auto-perdão também não significa que você aprova, que esquece ou que nega qualquer dor que você tenha causado a outras pessoas. Ao contrário, o auto-perdão envolve o reconhecimento de suas imperfeições e erros. O auto-perdão inclui o reconhecimento das suas boas e más qualidades, seus pontos fortes e também seus pontos fracos. Eu achei que era aqui, mas tem um exemplo no livro que ele fala sobre a mulher que ela tem um alto cargo, né? Ela está num cargo bom ali, e ela não passou na faculdade porque ela foi expulsa da faculdade, e ela sente vergonha de contar que foi expulsa da faculdade. E aí, quando ela conta para sua amiga, a amiga dela fala, ok, que interessante, porque mesmo você não fazendo faculdade, você se deu muito bem. E naquela época de adolescente, de jovem, muita gente cometia erro. Então, assim, ela não foi acusada, né? Ela, no início da faculdade, me esqueci agora o exemplo, mas no início da faculdade, ela usava drogas e ia para muitas festas e tinha comportamentos inadequados. E aí ela é expulsa da faculdade e aquilo causa uma vergonha muito grande na vida dela. E depois ela se torna uma pessoa bem-sucedida, mas não faz faculdade. E a gente sabe que no Brasil, se eu for expulso numa faculdade, eu entro em outra. Nos Estados Unidos, o livro foi escrito lá, né? Não é assim simples assim. E aí a amiga dela, em vez de acusar porque ela não fez faculdade, sorri e fala: muita gente naquela época da juventude faz esse tipo de coisa. E tá tudo bem, né? Não julga ela, simplesmente acolhe ela. Então, se eu fiz algo errado, né, questão do cometer o crime, eu entendo que eu fiz naquele momento da minha vida. Hoje eu faria diferente. Então, se perdoar é você entender isso. Eu me perdoo porque eu fiz. Hoje eu não faria de novo. Então, eu não vou ficar sofrendo por algo que aconteceu no passado. E aí, esse capítulo
Aqui tem outro exercício, né, que é perdoando a mim mesmo e explicando, né, o que eu preciso me perdoar, por que eu preciso me perdoar. Legal esses exercícios, gente, faça. E aqui ele vem falar para você voltar no capítulo 5, capítulo 6, que são os exercícios. Como a gente já fez, a gente vai passar para a semana que vem, capítulo 16. E aí a gente, semana que vem, finalizamos falando sobre o capítulo 16. E aí vou finalizar falando do epílogo. Então, gente, vou passar a palavra-chave. Palavra-chave da semana. Semana que vem eu vou falar como que vai funcionar para a emissão do certificado. Então é importante que vocês assistam a aula, né? Se alguém está assistindo só para pegar o certificado, precisa assistir a aula, porque como são 16 capítulos, vão ser 16 perguntas. Uma pergunta para cada capítulo, e são coisas que estão no livro e coisas que eu falei em sala, aqui, né, no nosso encontro em sala de aula, aqui nos nossos encontros nas quintas. Então, palavra-chave 1208, TCC 15. No início, as palavras eram diferentes mesmo, tá? Então, gravem essas palavras-chave, gente, anotem, não precisa de gravar. Anotem as palavras-chave que vão precisar delas para a emissão do certificado. E, gente, é importante eu falar que o certificado é 100% gratuito, mas vocês só têm uma chance de fazer ele. Então, vou dar, semana que vem eu vou explicar direitinho, mas é assim, a partir do momento em que eu postar lá, vai estar no link a data que vocês têm para preencher. Se vocês preencher uma vez e não conseguir obter os 70%, são 16 questões, vocês vão ter que acertar 12 questões. Se vocês conseguirem só 11, mas eu não vi, eu errei, eu esqueci de preencher a palavra-chave, perdeu a chance. Pode preencher 20 vezes, 30 vezes, só vai valer a partir da primeira. A primeira você fez, não adianta. Pode fazer outras, eu vou ignorar as próximas, tá? E aí, então, é importante que vocês assistam tranquilamente, vejam com calma. O certificado, eu acredito que são 25 horas, que eu tinha falado, né? Eu anotei, são 25 aulas, 25 horas, e eu vou explicar no nosso próximo encontro tudo certinho a respeito de como vai fazer para ser solicitado de forma 100% gratuita, tá? Gente, aproveitando que eu estou finalizando, dá um joinha aqui no vídeo, inscreve no canal, para o YouTube entender que o conteúdo é relevante. Aí eu não falei, né? Dia 9 de fevereiro a gente começa o grupo de estudo do capítulo do livro novo, tá? Que é esse Manual Clínica, que eu ainda estou com a minha versão. Diz que amanhã chega meu livro novo. Então, esse aqui ainda é de acordo com o DSM-5. O que vai chegar é de acordo com o DSM-5-TR. Tá? Então, a gente já vai fazer um grupo de estudo atualizado aí. Gente, obrigado por quem assistiu até aqui e até semana que vem.